E aí, pessoal, tudo bem? Voltei aqui conforme prometido, meio tarde, mas voltei. Eu vou. Eu fiquei com as notificações, como eu disse no vídeo anterior, desabilitadas aí por um tempo. Eu perdi um monte de comentários de vocês. Como eu disse, não que eu seja uma pessoa muito reconhecida por responder todos os comentários, mas aí eu vou retroativamente aqui, do mais recente para o mais antigo, responder algumas perguntas o máximo que eu puder. Eu não vou responder elogios, eu sinto muito, eu não sei muito bem como reagir a eles, mas eu vou responder algumas perguntas e eu acho que as perguntas que podem servir para bastante gente. Bom Gosto fez uma pergunta bastante pertinente de uma explicação bem mal feita que eu fiz naquele vídeo Primeiríssimas Impressões sobre os novos selos. Ele falou: Fausto, eu vi seu vídeo, fiquei com uma dúvida, se você puder explicar, agradeço. E aí ele menciona o ponto do contrato dos trabalhadores e que eu falei que você poderia retirar o CP dos alojamentos. Ele falou: quer dizer que a pessoa pode contratar, né, com o contrato sem ter alojamento? Ele achava que era preciso ter alojamento mesmo com o contrato. Bom Gosto, você está certo, eu me expressei mal e agora eu vou tentar explicar para vocês o que eu quis dizer com aquelas sinapses todas que eu fiz naquele momento em que eu estava gravando o vídeo. O que acontece? Para todo trabalhador você precisa de um alojamento, sim. Originalmente cada cidade vai te dar um trabalhador sem que você precise. Você pode pegar um trabalhador por cidade sem alojamento. Você pode pegar os alojamentos pay to win, que é você comprar lá para ter o resto da vida sem precisar de CP. 3 por cidade também. Então teoricamente você pode ter 4 trabalhadores por cidade sem ter que gastar ponto de contribuição com isso para alojamento. A partir daí você precisa de alojamento para todos. Uma vez que você tem os alojamentos, aí você contrata o trabalhador. E você pode até mandar o trabalhador embora tendo alojamento, mas você não pode devolver o alojamento caso você tenha o trabalhador contratado. O que acontece? Eu vou dar um exemplo real do que eu pensei naquele momento em que eu falei aquilo naquele vídeo, tudo bem? Então vamos aqui para a minha cidade de Kaufman. Na cidade de Kaufman você entra aqui, aí você busca aqui em cima... procura aqui os seus alojamentos. Vai ter uns muito baratos, vai ter uns com os custos com um custo-benefício muito bom. Eu tenho aqui, por exemplo, isso daqui eu acho um ótimo custo-benefício, porque com 2 pontos de CP você consegue 3 trabalhadores. Tem outros que com 3 você pega 4 alojamentos. Enfim, se eu quiser devolver um alojamento desse para recuperar 3 pontos de CP, vai me aparecer uma mensagem que não dá porque eu tenho muitos operários. Agora, olha que engraçado, eu tenho hoje, porque eu tô pegando esse mundaréu de peixe aqui para cima, porque eu tô com outras prioridades no momento, tem muitos trabalhadores nessa minha cidade que eu contratei, porque eles trabalhavam em oficinas que agora eles estão parados. Então vamos dar uma olhada na minha lista de trabalhadores aqui de Kaufman. Se eu for na cidade de Kaufman, eu tenho, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5 trabalhadores sem fazer nada. Né? 6 trabalhadores sem fazer nada. Aí você fala: pô, mas você está desperdiçando CP, por que você não manda eles embora? Sim, eu posso recuperar alojamentos de 6 trabalhadores, com isso eu vou ter no mínimo 5 CP de volta. E por que eu não faço isso? Porque eu acho que eu vou colocar esses trabalhadores para trabalhar em oficina ainda um dia na minha vida, e eu não vou colocar eles, e eu não vou mandar eles embora porque é um parto, é simplesmente um parto você conseguir recontratar artesãos. Amarelo, azul é fácil você contratar, agora um artesão é muito difícil. Ou você gasta infinita energia de altes sem garantia nenhuma de que você vai conseguir. Você pode ter sorte pegar nos primeiros 20 de energia, ou você pode ter azar e levar 700. Você pode gastar muita energia, desistir e pegar um amarelo mesmo, só que ele vai ficar trabalhando mal. Ele vai ficar trabalhando mal, porque primeiro ele não vai ter as skills, e segundo ele vai ter nível mesmo. Aí ele vai ter um nível amarelo e você vai ter 3 chances para jogar ele pro laranja. Né? Então vamos supor que você upe só até o 20 para ter 2 chances para tentar, e depois você já demita ele por achar que ele não vai virar mesmo. Você vai ficar com um trabalhador ruim trabalhando até o 20 e ter 2 chances que vão levar 24 horas. Você vai ter que esperar o teste aí, que demora pra caramba, para ver se ele passa. Tomara que seja assim ainda, para eu não estar falando besteira, mas todos os que eu fiz com os meus foi assim. Aí você coloca ele lá para ficar fazendo teste para ver se ele passa. E aí você vai ter um trabalhador de volta. Para você fazer isso com 1 já dá trabalho. Imagina fazer isso com 6. Então por que eu mandaria 6 trabalhadores embora para depois falar assim: agora eu quero pegar as oficinas de volta, agora eu quero colocar os trabalhadores para trabalhar, então eu vou pegar os alojamentos. Tá, mas e os trabalhadores? Eles vão ser amarelos, azuis para começar do zero? Por isso eu prefiro ficar com o CP parado, com alojamento contratado, para que esse trabalhador ele possa trabalhar a qualquer momento. Esse daqui tá bem noob, aliás, ó.
Mas aí quando você pega os meus trabalhadores parados que estão aqui mais pra cima, que são os mais antigos, também tá noob. Não, mas eu tenho os trabalhadores aqui, ó. Para, para de dar risada. Você não tá participando. Essa é minha mulher. Foi engraçado. Você tem um trabalhador aqui, esse cara você não vai mandar embora. Por quê? Porque ele tá ótimo. Ele tá ótimo. Alguns outros trabalhadores como esse aqui, não tem problema mandar ele embora, porque ele tá com um monte de skill noob que eu tenho que trocar todas elas ainda. Qual é a graça desse contrato? Qual é a graça desse contrato? Antigamente, você tinha por RNG, você tinha a chance de pegar esse selo aqui ou não. Velha tem um monte de cacareca, um monte de lixo. Esse selo aqui, ele não valia nada. Por quê? Porque ele dá itens verdes que passam com facilidade. Então nem para face tech isso serve. E por mais que você enchante essa bardagem, esse chanfrão aí, eles não são bons comparados com qualquer azul aí meia boca que você pegue. Então isso daqui, o que era? Lixo. Agora você tem esse outro. Esse outro está com exatamente a transcrição desse texto, então teoricamente ele também é lixo, de acordo com a tradução da Red Fox. Mas quando você vai se informar, o Azura colocou o link aqui nos comentários, obrigado como sempre, Azura. Você encontra um material que mostra que agora ele te dá contratos. Se você for no gerente de trabalho aqui de velha, você vê que ele também te dá isso. Aliás, eu não sei se eu vou perder a FPS de ir lá com vocês. O que eu tô fazendo? Eu tô... Não vai machucar, então vamos lá. Por preguiça de especular quantos selos eu vou precisar para fazer cada contrato, eu deixei um char lá com uma quantidade X. Por quê? Porque tem um outro problema aqui, e aí não é mais uma coisa que tange a Red Fox, eu acho que é uma mancada da PA mesmo. Não custava nada mostrar quantos selos custa para você trocar alguma coisa sem que você tenha essa quantidade toda de selo. Por exemplo, nós sabemos que para você pegar aquele forno, você precisa ter 500 selos de entrega de culinária imperial. Sim, se você tiver 490 na bag e você for lá, vai aparecer que você não pode pegar e não vai aparecer para você que falta 10, não vai aparecer para você que são 500 os necessários. Logo, mesmo que você tenha 500 selos de culinária imperial, vai aparecer para você que com 500 você pega aquele forno, OP, mas não vai aparecer quantos você precisaria para pegar o traje de manos ou as facas de manos. Tudo bem? Então, graças ao link que o Azura colocou aqui nos comentários do vídeo anterior, nós descobrimos, eu descobri que são 10 mil que você precisa. Cara, nem ferrando que vale a pena. Nem ferrando que vale a pena. Então, aqui com o mago, quando você clica aqui e clica em troca, o que aparece? Eu posso pegar essas coisas noobs aqui que não me interessam, ou eu posso pegar... esses contratos. Você está vendo que 1371 deve ser a quantidade de selo que eu tenho na minha bag. 1371 é a quantidade que eu já consegui juntar até agora. Mas eu não sei, o jogo não me fala, e eu acho que isso é uma mancada besta da Red Fox, que ela poderia muito bem ter colocado. Não, da Red Fox não, perdão. A Red Fox é a tradução ridícula, que precisa melhorar também. A falta da PA aqui, e não custava nada dizer quantos selos que eu preciso para pegar esse contrato. Para que serve esse contrato? Aqui eu vou poder pegar até a cor amarela. E aqui no contrato 2 eu vou poder pegar até verde. Então não é em todas as cidades, tá, gente? Então você tem basicamente aqui Heidel, Calphion e Altinova e Velha. Então são essas 4 cidades. Então, por exemplo, se você quiser um trabalhador de Druvencrune, aí já não vale. Aplicando o raciocínio, não para minha conta exatamente, mas aplicando o raciocínio. Vamos pegar em Druvencrune aqui. Vira e mexe, eu preciso de cereal. E esses spots aqui de cereal, eles dão bastante cereal, comparado com os de balenas, por exemplo. A quantidade que ele gera por campo aqui é enorme. Aí, beleza, eu tô com esses trabalhadores aqui, e tô com um gigante. Você acha que eu vou mandar esse cara embora só porque um Goblin seria melhor que ele, porque um humano seria melhor que ele? Não vou mandar embora. Por quê? Porque eu não quero ficar gastando energia de alt para conseguir. Além de ser artesão, ainda que venha Goblin ou humano, de preferência, enfim. Eu não vou mandar esse cara embora por preguiça de contratar outro, de conseguir contratar outro ou para outro.
esses contratos de trabalho aqui, eles não valem para Druvenkrune, mas se eu estivesse passando pelo mesmo problema ali em Kaufmann, seria ótimo, porque aí eu primeiro ficaria pegando essas caixinhas aqui, e abrindo essas caixinhas, e na sorte, na eventualidade, porque tem RNG ainda em cima disso. Então vamos supor que eu pegasse um humano artesão, aí eu poderia vender aquele trabalhador, que é uma grana, se não me engano, 3kk ainda que dá para vender, vamos ver aqui, registrar operário. Eu não tenho nenhum que eu possa registrar porque está todo mundo nessa cidade trabalhando. Mas eu poderia vender aquele lá por 13kk e abrir o contrato e imediatamente colocar um novo humano para trabalhar naquele spot que eu quero. Entendem o meu ponto? Então vamos supor que em Kaufmann eu tenha... Gigante parece que não presta, mas é excelente para oficinas. Mas vamos supor que eu tivesse um trabalhador aqui que eu não quisesse ele mais. Então eu posso mandar ele embora, eu posso reaver o CP, eu posso usar esse CP para outra coisa, para uma cerca, para um spot, para uma outra casa, para qualquer outra coisa, e o dia que me der na telha, tá vendo? Eu tô com 6 trabalhadores parados. Daí o dia que me der na telha, tendo eu 6 contratos, eu poderia começar já de cara com os artesãos. Então, esse novo, ele não é a coisa mais útil do mundo, mas é muito melhor do que o anterior que nós tínhamos. Isso me dá uma certa mobilidade, me permite trabalhar com os alojamentos da cidade, que antigamente, antes desse patch, era uma coisa sagrada, era uma coisa que eu não mexia, por não valer a pena mexer. Tudo bem? Será que eu consegui explicar o meu ponto? E eu acho que eu demorei demais para uma só das perguntas. Eu acho que esse vídeo vai ficar com 2 horas. Mentira, eu tenho só mais 3 perguntas aqui que eu faço questão de responder todas elas. O Felipe Gil, ele perguntou a respeito da culinária AFK. Então eu vou fazer uma síntese do que ele colocou aqui. Se eu quiser fazer culinária AFK, então eu posso pegar o utensílio de balenos que demora 7 segundos a mais, mas aí eu não uso a Cron e não uso a Pedra de Espírito. Como que faz? E aí depois ele faz uma pergunta super pertinente que gente que faz life skill bastante. Muita gente que cozinha frequentemente não se ligou muito bem nisso daqui ainda, então vale muito a pena a gente tratar. O que ele diz a contraste de culinária, ele aumenta a proficiência, então a chance de vir refeições aumenta comparado com se eu estivesse fazendo com outro bordado lá, levando um segundo para cozinhar. Essa é uma pergunta muito importante. Felipe, em relação à tua primeira parte, eu não vejo muito sentido em você se esforçar para aumentar o tempo de ciclo de culinária. Eu falei sintetização aqui, mas aí é de alquimia. Por que eu não vejo? Porque tanto o XP quanto o produto, ele é dado por ciclo. O XP que você vai ganhar da culinária, ele não é... Salvo eu estar muito enganado desde sempre, o XP da culinária, ele é dado pelos pratos que você produz. Então, se você tiver sorte e produzir pratos de sorte, você vai ganhar mais XP. Se você critar e tirar 4 e não 1, você vai ganhar mais XP. Mas o XP ele é dado pela quantidade de pratos que você produz, e não pelo tempo que você leva para fazê-los. Então, essa sua ferramenta de 7 segundos, eu não vejo muita utilidade para ela. Aí, porque você pode até me dizer, porque eu não quero que o char fique parado. Mas é melhor o char ficar parado um tempo para você poder voltar antes e começar a agir e trabalhar assim que você voltar, do que ele ficar sintetizando uma coisa que você poderia ter terminado em muito menos tempo e sair fazendo alguma coisa. Porque no fim das contas o resultado em XP ele será o mesmo. Então eu não vejo muita utilidade para essa ferramenta nesse sentido. Me corrijam aí se eu estiver redondamente enganado a respeito de tudo que eu sei a respeito do jogo. Logo, não compensa, em nenhuma situação, na minha opinião, compensa você abrir mão da refeição de Cron ou da Pedra de Espírito de Vida. Né? A menos que você tenha tão pouco lucro e você demore tanto para fazer receita que o custo da refeição de Cron e do sangue seja relevante para você. Tomara que você não esteja nesse ponto. E mesmo que esteja, vale a pena o investimento da Cron, porque aí vai te acelerar o processo de sair desse limbo inicial aí em que você está. Quando eu vou cozinhar, eu faço questão de usar o buffet da barraca, caso você tenha, a refeição Cron de Life Skill, e que mais? E eu uso o Elixir também que eu faço, que é aquele da folha verde, e eu acho que vale bastante. Se você puder substituir pelo do tempo também, ok. E uso essa pedra maravilhosa aqui, que é o xodó da minha conta. Tudo que você puder fazer para reduzir o seu tempo, você tem que fazer, e se você conseguiu chegar em um segundo, ótimo, vá por aí. Aí a segunda
parte da sua pergunta é em relação ao traje de Manos. Veja, você tem que ver o tanto de maestria que você tem. Só com os acessórios, o meu nível de culinária e o traje bordado que não dá ponto de maestria, eu bato 1260. O que você tem que se atentar são a dois números principais, esse de culinária em massa, que é 44.2, e o outro que é a chance de obter quantidade máxima. Esse chance de obter quantidade máxima, ele é bastante relevante. O primeiro, ele tem relação com o tempo que você vai levar para fazer. Claro, quanto mais você critar 10 receitas, mais rápido você vai acabar o material que você tem na bag, e mais rápido você vai terminar o seu trabalho e seu rush. Porém, essa quantidade máxima, essa chance de obter quantidade máxima, ela impacta diretamente no seu lucro. Porque o jogo, o dado é sempre de 1 a 4, né? Em todas as situações, em todas as instâncias dele, é sempre de 1 a 4. Você tem, teoricamente, 25% de chance de cada um deles. O que a maestria faz? Nesse ponto de 1250, ela te dá 26,2% a mais de chance de você bater 4. Então, em cima dos 25% que você já tinha, você vai incidir 26,2% sobre 25%. Então, passa de, sei lá, 30% aí, por cento de chance de você conseguir bater 4. Isso vai fazer com que a sua média de refeições suba. Se eu trocar, vou parar de processar aqui para colocar esse traje. Se eu trocar esse traje, o que vai acontecer? Eu saí daquele... Já esqueci o número anterior, cara. 44.2 e 26. Aí o que aconteceu aqui quando eu troquei de traje? Aquele 26 ele foi para 38.4. Então eu tinha 25% de chance. Agora eu vou ter um adicional de 38.4 de 25. Tudo bem? Vamos tentar fazer essa conta aqui para ver o que dá. Me corrijam aí se eu estiver muito enganado, tá? Esses 25% vezes 1.38 e 38.4. De repente eu tenho 34,6% de chance de tirar 4 e não 1, 2, 3. Isso vai fazer com que a minha média suba bastante. Entende? Bom, em números práticos, o que eu tenho para dizer para vocês? Quando eu estou cozinhando com esse traje aqui, geralmente quando eu estou fazendo uma refeição de balenos, por exemplo, anote esses números. Vamos supor que eu faça 1000 ciclos de uma refeição. A básica, ela dá alguma coisa entre 2.700 e 2.950. Sempre alguma coisa dentro desse número aqui. Às vezes muito cagado, muito RNG, dá 3.000. Vamos deixar assim. E os pratos especiais dá alguma coisa entre 420 e 500. Quando eu uso o traje de Manos, ele dá alguma coisa entre 3.000 e 3.300. Vamos colocar aqui isso. Enquanto que os pratos especiais dá uma coisa entre 490 e 570, mais ou menos. Tá. Saiba que cada uma dessas receitas aqui, que são as refeições laranja, elas valem por 3 refeições. Que cor que era? Que cor que é a borda da refeição? É amarela? É amarela. Então, o que você vê? Que cada refeição de borda laranja, ela vale por 3 refeições de borda amarela. Isso você descobre quando você começa a empacotar aquelas crons lá. Então, vamos fazer uma conta rápida aqui, nas coxas. Se você tem 420 vezes 3 mais 2.700, o mínimo que eu vou tirar aqui é 8.100 receitas. Divididas por 1.000, não. Tem alguma coisa muito errada. Não é tanto dinheiro assim, não. 420 vezes 3 mais 2.700. Sabia que tinha alguma coisa muito estranha. Então, vamos colocar aqui que o mínimo que eu tire é 3.960, mas pensando pequeno, pensando baixo, vamos fazer a conta do número máximo. Aí vai dar 500 vezes 3 mais 3.000. Vamos colocar aqui uns 4.500. Beleza. E agora vamos fazer a conta de baixo aqui. Podia muito bem ter feito isso antes, né? Desculpa.
490 vezes 3 mais 3.000. Então aqui eu vou ter um 470. E numa previsão um pouco mais otimista, eu teria 570 vezes 3 mais os 3.300. 5.010. 5.010. Então, a diferença que eu tenho de cabeça aqui, né, uma coisa empírica e não muito controlada, não tenho planilha de nada, vou fazer tudo na cabeça. Se você usar esse traje bordado, eu vou fazer aqui numa refeição qualquer alguma coisa entre 3.960 e 4.500 por mil. Isso daqui me dá um fator de 3.9. De 3.9 ou 4.2, vamos colocar aqui 4.2. E aqui, usando o traje de Manos, eu vou sair dessas mesmas 1.000 receitas e vou fazer alguma coisa entre 4.470 e 5. Vamos colocar aqui que o meu fator ele dá 4.6 receita, 0.6 por receita. Então, imagina que você estivesse trabalhando com uma receita de balenas, por exemplo, que deve ser vendida por volta de 22k. Isso daqui vezes 4.2 é o que você tira por receita. E por 4.6. Meu Deus, que medo de sair fazendo um monte de coisa errada e ensinar vocês errado, mas acho que tá certo, né? Tem uma diferencinha. E aí você fala, pô, Fausto, mas então tem que ser muito burro para usar o traje o traje bordado, já que o de balenas dá mais. Então, aí é que tá, né? Porque esse daqui ele leva 1 segundo. E esse daqui ele leva uns 4, depende do que você tiver aí. Se não me engano, o meu é 3.6, alguma coisa assim. Então eu levo 3.6 vezes mais tempo, 3.6 vezes mais tempo para fazer uma receita dessa. Então por que ficar 1 hora cozinhando? Por que ficar 3 horas e meia cozinhando nesse ritmo? Se eu posso cozinhar em 1 hora nesse ritmo, ter uma quantidade menor de receitas e depois me sobra 2 horas para coletar, para fazer alguma outra coisa que me dê tanto ou muito mais dinheiro do que eu ganharia aqui. Então a única vantagem do traje de Manos para mim é quando eu quero trabalhar com aqueles ingredientes que são extremamente raros, por exemplo, samambaia. Cara, samambaia é uma desgraça para comprar no mercado e é uma desgraça mais infeliz ainda de... Tenho ódio dessa planta. É mais desgostoso ainda, é mais frustrante ir lá coletar o negócio. Então, já que eu fiz o trabalho de ir lá coletar a samambaia, então pelo menos eu quero que ela renda o máximo que ela pode render. Então, a hora que eu quiser ir para a padaria e voltar, eu quero ter mais tempo para ficar longe do computador, mas eu quero que o trabalho por ciclo me renda muito mais, aí eu uso o traje de Manos. Agora, num ponto em que a coleta está me dando alguma coisa em torno de 16 e 20, eu consigo coletar carne relativamente rápido. O acesso ao leite foi facilitado, eu consigo leite de maneira relativamente rápida. Num cenário em que eu tenho carne e leite relativamente fácil, tenho material de cultivo relativamente fácil, tanto nas cercas quanto em relação à disponibilidade do mercado, por que é que eu vou abrir mão de tempo, que é a coisa mais preciosa que tem nesse jogo, por um acréscimo, não vou dizer que é pequeno, mas por um acréscimo no lucro por ciclo que eu posso compensar com alguma outra atividade. Então, está Fausto dizendo para vocês que você deve usar sempre o traje bordado e usar o ano só com samambaia? Não. Quem tem que fazer essa conta é você. É você. Quanto tempo você tem disponível para ficar fora, ou perto longe, ou perto do computador e o que tivesse mais? Eu tendo a usar muito mais o traje de Manos do que o traje aliás, muito mais o traje bordado do que o traje de Manos. Por quê? Porque eu coleto rápido, eu coleto bastante, porque eu tenho Camassive ativo. Se eu não tivesse Camassive ativo, se eu coletasse menos, talvez eu usasse mais o traje de Manos. Se eu não tivesse tanto interesse em XP quanto eu tenho, talvez eu usasse mais o traje de Manos. O que faz eu usar o traje bordado são as opções que eu tenho e não o fato de um ou outro ser melhor. Espero que isso ajude você a tomar a sua decisão. Tomara que eu não tenha te confundido mais ainda, meu Deus. Tá. Terceira pergunta, Makenai. Maqueruna. Alguém consegue me responder por que em Raid eu não tenho material para construir uma ferramenta? Diz que em Raid eu não tenho material, sendo que no armazém tá lá. Maquinai, a única coisa que eu consigo pensar, e me perdoa se eu estiver enganado, e perdoa porque você...
Não, é de ontem isso, não é tão velho assim não. Você tem que ter o material na cidade em que está o trabalhador. O que pode estar acontecendo? Você pode ter uma oficina em Heidel e está mandando um trabalhador de Glitch produzir lá. Se você está mandando um trabalhador de Glitch produzir em Heidel, você tem que ter o material na cidade do trabalhador. Portanto, seu material tem que estar em Glitch. No começo do joguinho, eu fazia o contrário. Eu cozinhava em Heidel, então eu queria o forno pronto em Heidel. Mas a oficina boa estava aqui em Glitch. Então o que eu fazia? Eu tinha oficina aqui, eu deixava o material todo em Heidel, mandava o trabalhador ir lá produzir. Ele saía com o material, produzia, quando ele voltava, o forno aparecia aqui em Heidel e não aqui em Glitch, embora a oficina estivesse aqui. Então se eu tiver a oficina em Glitch, o material em Heidel, e tentar produzir aqui em Glitch com o trabalhador daqui, eu não vou conseguir, com o daqui eu consigo. É a única coisa que eu consigo pensar, desculpa se isso não te atender. Logicamente, as cidades elas têm que estar ligadas também, isso também é muito importante. Foxon, você me fez uma pergunta que pode levar horas para responder ou só 1 minuto. Está compensando processar algo além de madeira? Minério não está compensando, e parece que não está compensando, e das madeiras só das robustas. Cara, tudo depende. Processo você tem que ver se você está com ou sem pacote econômico e para quem que você quer vender e onde é que você quer entregar esse material. Você tem que saber o seu fator de produção também, quanto que você consegue produzir, e a maestria ela afeta só a velocidade do processo, ela não afeta o fator de resultado. Coisa que não vale a pena fazer para comércio, por exemplo. Para comércio, nem pense em fazer lingote de latão. Por quê? Porque as fragatas, as carracas, os navios de tiro alto, eles jogaram o preço do zinco lá para cima. Então, nem pense em derreter um negócio desse para fazer o lingote de latão, que o lingote vai sair mais barato do que um fragmento. Talvez o preço aqui de um dos fragmentos que você usa, sendo que você precisa de 2 para fazer. Não vale a pena você fazer lingote de latão com isso. Agora, em relação ao processo, sabendo que aqui eu vou precisar de 2 para 1 para o próximo tier, se eu conseguir comprar o lingote de zinco, já lucro aqui por vender ele derretido. Só que aí eu preciso pensar na taxa do mercado. A batida da taxa do mercado talvez eu não ganhe nada. Se eu conseguir comprar lingote derretido, lingote de zinco derretido, imagina que eu compro a 11.600, compro 10 e divido e consigo fazer 2 lingotes, o lingote me saiu por 46. Então compensa eu comprar aqui do jeito que está e vender aqui do jeito que está. Então se você conseguir comprar esse lingote, esse material, aí você me pergunta, então qual é a cal do processo? A cal do processo é comprar derretido e vender o lingote? Não, porque isso varia todo santo dia. Muda todo santo dia. Então não adianta você comprar 500 mil disso daqui e falar, vou vender tudo de zinco. Aí a semana que vem o último cara que ia fazer barco no servidor termina o barco dele e ninguém mais compra. O que vai acontecer com o preço desse lingote? Vai despencar. E o que você vai conseguir fazer com ele para vender em Valência? Nada. Perceba que para você investir em processo, você tem que entender um pouco, acompanhar um pouco a movimentação do preço das coisas no mercado, e se possível você tem que saber por que é que as pessoas estão usando aquilo que elas estão comprando. Quando você bate o olho aqui, você vê que parece ser uma coisa muito inteligente você comprar o cobre derretido para vender, né? Então, vamos parar para pensar nesse negócio de que minério não dá dinheiro. Você pode comprar 302, gastar 604 e conseguir um custo aí não, eu fiz a conta errada. 604 vezes 1.2 mil 720. Você pode ter um custo aqui de produção de 720 e o resto é lucro, já debitado a taxa do mercado. Então, o problema é, será que você vai conseguir vender tudo isso? Então, se você pagar 1.150 em 10 unidades e fizer lingote, cara, isso é um desastre na manipulação dessa calculadora. A grana que você vai gastar para fazer um lingote desse daqui vai ser 4.600. O preço dele é muito mais alto. A pergunta é, quem é que vai comprar? Você vai conseguir vender? Você vai conseguir fazer muito isso da sua vida? E de quanto em quanto você vai colocar? Você vai estar grindando lá no meio de Acma. Você vai voltar para
para a cidade para repor a quantidade que você pode deixar aqui à venda só porque alguém foi lá e por acaso comprou os lingotes que você tinha. Então, a disponibilidade que você tem de tempo para reposição de mercado, a demanda, o quanto disso vão comprar, tudo isso tem que levar em consideração. É por isso que acaba sendo confortável você fazer para vender no comércio, porque você tem a garantia de que você terá liquidez daquilo que você está produzindo. E aí você fala, então a Cal é parar tudo e fazer comércio. Não, eu só estou fazendo processo agora porque eu estou gravando vídeo. Se eu não estivesse gravando vídeo, eu estaria fazendo alguma outra coisa. Tudo bem? Qualquer outra coisa me daria mais dinheiro do que o processo para vender essas caixas lá. Mas já que eu estou com preguiça de ficar coletando, já que eu estou com preguiça de ficar cozinhando, já que eu estou aqui recuperando a minha energia de boas, isso é uma atividade complementar que é muito recompensadora a longo prazo. E aí, assim, você perguntar o que não dá dinheiro, cara, tudo dá dinheiro. O problema é que dá em pequenas quantidades e você tem que ver se você tem tempo e disposição para investir nisso. Trabalhar com cereal dá dinheiro pra caramba. Dá dinheiro pra caramba, só que proporcionalmente. Você vai pegar um item de 1.700 e vai fazer 2.5 vezes 2.300. Então, quando você pensa na quantidade no percentual do lucro, se você pensa no percentual do lucro de sair do investimento de 1.700 para um item para 5.750, o lucro é grande. O problema é quanto tempo você vai ficar processando isso, em que ritmo, em que cadência você vai conseguir liquidar isso no mercado. Você vai conseguir passar esse material para frente. Talvez você gaste muito tempo, mas tanto tempo que o lucro proporcional não vale a pena, não compõe um montante que vale a pena você ficar fazendo isso. Tudo bem? Ou seja, tudo dá dinheiro, só que aí você tem que fazer com uma agilidade muito grande e você tem que ter um escoamento muito bom para que você não acabe com um monte de material sem conseguir liquidar nada do que você tem. Será que eu respondi de maneira eficiente a pergunta de vocês? Foram 4 perguntas só que me tomaram meia hora. Imagina se eu continuasse. Mas eu acho que por hoje tá bom. E depois a gente vai ter mais um daqueles bate-papos lá. Eu já tenho um nome na fila que eu vou chamar ele muito em breve pra gente fazer. Ok, espero que seja útil. Até a próxima.